Sejam bem-vindos ao quarto ou quinto episódio? Ao quinto episódio do IEMA. Quinto episódio do IEMA. Estamos com o rosto novo de Sônia Simão, nossa bela, ilustre, estimada colega. E sempre acompanhado do meu bom amigo Elson Fernandes. Elson, boa tarde. Sônia, boa tarde, seja bem-vinda. Tá bom. Tá bom, já fiz essa tua apresentação tipo televisão. A Sônia é a nova integrante do IEMA. Ela vai fazer parte do elenco, se puder chamar de elenco fixo, né? Elenco fixo. E hoje vamos falar da imagem do marqueteiro. Não podemos falar da imagem do marqueteiro ou do profissional de marketing sem antes definirmos o que é uma imagem por si só. Nós estamos a falar de uma imagem profissional, enquanto profissional, né? A imagem profissional é um conjunto de várias qualidades que o indivíduo acarreta. Isso vai desde a sua personalidade às suas aptidões enquanto profissionais dentro da sua área de atuação de trabalho. Agora, enquanto marqueteiro, qual deve ser a imagem que este deve transmitir ao público interessado, ao público-alvo? Sônia. Falando do marqueteiro, acho que marqueteiro é o que pouca gente sabe, né? Visto que é um termo brasileiro. O marqueteiro é o famoso profissional de marketing que trata da imagem de uma empresa, que vai expandir um produto e tudo mais. Uau. Bem, independentemente do público que o profissional pretende alcançar, acho que deve se basear primeiro nos objetivos que ele pretende com esse mesmo público. Vamos mesmo a falar da imagem e colocamos em causa se o importante é só vender. Eu acho que anteriormente, se calhar, o importante seria só vender, mas acho que atualmente, como as coisas foram mudando e cada um tem o seu público e cada público consome coisas diferentes, eu acho que o profissional de marketing, em particular, ao trabalhar na imagem, eu acho que primeiro deve ter em conta que tipo de público é esse que ele pretende alcançar e ao meio. Porque imaginemos, eu sou um profissional de marketing e o meu objetivo é vender para ganhar dinheiro. Mas ainda assim eu tenho condutas que não são adequadas, vamos assim dizer, ou eu me associo com pessoas que não têm bons princípios, mas o meu objetivo é vender. Essas pessoas que não transmitem bons princípios podem até me favorecer, né, com patrocínios, apoio e tudo mais, e de alguma forma contribuírem para que eu tenha lucro num certo negócio. Agora imaginemos que porque às vezes há coisas que nós determinamos no momento. Imaginemos, eu crio uma campanha associada à saúde, por exemplo. À saúde, e eu vou, por exemplo, em um ambiente com pessoas que bebem, fumam e tudo mais, tudo que não traz uma boa imagem para uma campanha de saúde. Imaginemos que estamos a tratar de uma campanha de pessoas que têm problemas pulmonares e tudo mais, e eu, como profissional de marketing, que sou o rosto daquela campanha, ou que estou a desenhar a campanha e sou o pilar daquela campanha, que estou a dar as diretrizes e tudo mais da campanha, me encontro associado a esse tipo de pessoa. Há pessoas que vão dizer que o meio não deve influenciar e tudo mais, e que é relativo. Mas eu acho que esse tipo de pessoa que tu vais te associar e naquele momento tu vais te focar na campanha. Ok, eu vou criar estratégias, vou fazer N coisas que é para que essa campanha vá para frente. E quando tu estiveres a organizar essa campanha, imaginemos que seja uma palestra, e alguém lá naquele meio te viu com aquela pessoa, vai te associar àquele ambiente em que tu estavas. Pode ser só num dia, mas as pessoas vão prolongar aquilo para não sei quanto tempo. É que as pessoas vão dizer, não, se ele está a fazer uma campanha que é para transmitir, né, esperança para as pessoas, que estamos a falar de saúde, como é que ele, que é o rosto da campanha, está associado a tal coisa? Sim, mas aí estás a supor que ele é o rosto da campanha, é isso? No contexto. Nesse caso, estou a me referir quando o profissional é o rosto de uma campanha,
Ou porque há aqueles que não dão as caras, né? Sim. Mas de uma forma indireta, há sempre pessoas que têm conhecimento. Não, é o fulano que está a tratar disso, é o fulano que está a fazer essa campanha. Porque há aqueles que têm mais visibilidade em relação a outros. Sim. Podem não dar sempre o rosto, mas o nome em algum sítio será citado. E aí, quando o teu nome será citado, há pessoas que te conhecem e vão espalhando o testemunho. Não, fulano fez isso, houve uma campanha X que foi ele que organizou e tudo mais. E aí, é nesse contexto que eu estava a me referir. Agora, imaginemos, numa situação dessa, associarem-te a algo negativo, mas, independentemente daquilo, tu ainda ganhas. Tu achas que... Eu acho que depende. Se o teu objetivo é vender, estou a usar o teu exemplo. Se o teu objetivo é vender saúde, eu te indicaria a não te associar com coisas que são opostas à saúde. Agora, se tu estás a fazer se tu pretendes apenas vender, porque eu não acho que te associares a coisas polêmicas não necessariamente vende. Qualquer coisa é vendável, até certo ponto, qualquer coisa é vendável. Então, tu pensares, não, se eu fizer isso não vou vender, eu acho que é um pouco, não estás a analisar bem as coisas. Eu acho que quando se trata de imagem é aquilo que estás disposto a sacrificar para atingir os meios. Apesar de nós estamos a falar da imagem do marqueteiro, existem figuras públicas que tu não conheces quase nada da vida delas, não sabes quase nada sobre opiniões que elas têm, e elas assim têm acesso a um conjunto de marcas que só estão dispostas a associar a imagem dessas marcas a essas pessoas porque elas não dão opiniões. Do outro lado tens marcas que só se associam a pessoas que dão opiniões. Estás a ver? Então é um peso, uma medida. Ou queres falar aquilo que te apetece e vais ter um público, ou não queres falar nada e vais ter outro público. Mas acho também que isso depende muito do tipo de marca, o que aquela marca significa para um determinado público ou para um determinado meio, e também a pessoa que vai se associar à marca. Sim. Porque imaginamos que há pessoas, né, ou há profissionais que vão criar campanhas e tudo mais. E nem todo mundo tem conhecimento de tudo, inclusive o profissional. Porque há aquelas pessoas que não são o famoso faz tudo, que é produtor, que é o que vai tratar dos flyers e tudo mais. Ele tem conhecimento de uma coisa, mas pode não ter de outra. Imaginemos que ele vai criar uma campanha e vai escolher um rosto de alguém muito conhecido. Mas ainda assim, nessa campanha, ele vai criar um determinado padrão. E nesse padrão que ele vai estabelecer, vamos supor que ao decorrer dessa campanha a pessoa tem de dar opinião. Vamos aqui escolher algo que seja de opinião, que dá para associar. O que é que seria? Dar a opinião? Tipo, para criar uma campanha, em vez dele ser simplesmente o rosto, nem que ele seja mais participativo, vamos assim dizer. Sim, pode ser saúde. Pode ser saúde, pode ser coisas relacionadas à saúde. Por exemplo, sei lá, exercício físico. E depois, qualquer coisa nesse sentido. E olha, imaginemos uma campanha onde vão falar sobre exercícios físicos, mas querem simplesmente um rosto conhecido. Vende, né? Mas eu acho que é aquilo que se diz. Nem todo aquele que é conhecido, ele tem uma boa performance numa publicidade ou numa campanha. Numa publicidade, nesse caso. Porque ele é conhecido, ok. Ele vai vender no sentido de atingir outros públicos. Tu já conquistaste, por exemplo, a camada jovem, mas nessa campanha que tu vais organizar atualmente, tu queres ganhar um outro público, porque assim, de certa forma, vais lucrar mais. Sim. Agora, ele vai criar uma performance ali na publicidade, mas há pessoas que têm um senso crítico. Vai vender, mas imaginemos que por intermédio de uma pessoa que vai fazer uma crítica, imaginemos que seja um vídeo de curta-metragem, a pessoa vai fazer uma crítica e por intermédio daquela crítica vão surgindo outras. É aquela que um vai contaminando o outro. Apesar de ser alguém muito conhecido, talvez a performance que ele exerceu ali naquela publicidade não foi, não foi suficiente. Mas ainda assim, a publicidade vai chegar em vários sítios. Sim, ele tem popularidade suficiente, mas não tem se calhar o apelo
que um determinado grupo está à procura. Dependentemente da publicidade que vai se fazer. Por isso é que eu acho que às vezes só a imagem não conta. Isso às vezes chega a ser meio contraditório, mas além da imagem, né, o físico ou aquilo, o rosto bonito que tu vais colocar ali, só isso acho que não conta. Tem de ter algo mais, tipo um acréscimo, tá vendo? Não estamos aqui ligar a imagem. Não estamos aqui ligar a imagem com a aparência ao fazer uma confusão. Porque quando nós falamos da imagem de profissional, estamos a referir aquilo que ele tem como qualidade de profissional. Isso vai das suas aptidões, seja eloquência, pontualidade, coisas do gênero. Enquanto profissional, capacitação também de profissional, passa a repetição. Agora, associar a imagem de marcas com outras personalidades para uma dada campanha, aí chamamos a enveredar para os tipos de marketing societal, certo? Não necessariamente, mas só estamos aí um pouco mais longe. Porque podes falar, por exemplo, porque o profissional de marketing, estamos toda hora a falar profissional de marketing, ele não necessariamente, a maior parte das vezes ele nem vai aparecer, ele não aparece. Porque quando tu pensas na imagem do marqueteiro, propriamente estás a falar da reputação que ele tem pelos trabalhos que ele fez. E como ele mantém essa... Por exemplo, o que nós estamos a fazer aqui agora é a nossa imagem. É a nossa imagem. Se, sei lá, vamos dar um suposto, se nos virem num canal de televisão, qualquer coisa do gênero, é uma maneira de nós... Quanto mais tu te expões, mais coisas tu colocas em risco. Tu tens a oportunidade de ser visto pelos outros e também tens a oportunidade de ser criticado e dizer que não é suficiente para fazer aquilo que estás a fazer. Então isso é a imagem. Ser marqueteiro não está só estritamente resumido a estabelecer estratégias, essas definições básicas que todo mundo sabe, mas que ninguém compreende nada. Que é criar estratégias. Todo mundo fala criar estratégia, mas estratégia nenhuma ninguém sabe. Pronto, criar estratégias, fazer técnicas, não sei mais quanto, vender. Essa pessoa que só se preocupa com isso, ela não está na frente das câmeras, ela não está exposta. O que tem hoje em dia, na verdade, uma coisa que não tinha antes, são profissionais famosos nas suas áreas. Por exemplo, antigamente, na televisão, na rádio, tu só conhecias um profissional, uma pessoa numa profissão, se ela fosse convidada para um debate. Tá vendo? Essa era a única maneira de um profissional, não estou falando de uma pessoa que é apresentador, de um profissional na sua área, um médico, um advogado, o que é que seja. Se ele fosse convidado vezes suficientes, ele era famoso por ser, não, aquele advogado é aquele que passou na TPA, é aquele que passou na TV Zima, então ele deve ser um bom advogado. Ele, como atua num sítio, chama-lhe para dar sua opinião e as pessoas conhecem, não, aquele passou na televisão, se calhar ele é bom. Hoje em dia tu tens... não sei se é Angola, mas tu tens no mundo todo profissionais que, como já tem internet, eles não dependem mais da televisão para se exporem. Então tens médicos famosos, tens filósofos famosos, e não são famosos pelas vias comuns, tá vendo? Não são famosos pelos livros. São famosos por dar opinião. Ele tem um canal no YouTube, ele abre, ele fala daquilo que lhe apetece, sobre o tema da profissão dele, por exemplo. Ele é famoso por causa disso. Essa imagem do profissional pode também se enquadrar no profissional de marketing. Uma pessoa que abre um canal no YouTube, que ela se formou em marketing e que ela quer falar sobre as técnicas, quer falar sobre curiosidades acerca do assunto, ela está de certa maneira a criar uma imagem e a conservar de alguma maneira essa imagem para um público durante um determinado tempo. Então é isso. Mas, por exemplo, daquilo que eu vejo, e eu estou sempre que fazer comparações com figuras públicas, famosos, músicos, artistas, porque eles é que se expõem mais. Daquilo que eu vejo, a imagem ela é dividida em camadas. Camadas assim, tipo, camadas, que é aquilo que sabem de ti, aquilo que ouvem de ti, aquilo que tu és e aquilo que as pessoas veem de ti. Aquilo que ouvem de ti é transmitido pelos outros. Aquilo que as pessoas veem de ti é transmitido por um meio, que é a tua imagem que é exposta num meio e elas veem. E aquilo que tu realmente és, aquilo que tu sabes e é aquilo que as pessoas veem de ti quando conversam contigo ou com qualquer coisa nesse gênero. Essa manutenção é difícil porque tu tens, não vou dizer que, tu tens em Angola uma cultura de se ficar muito famoso já não és bom o suficiente. O artista ele é bom até um determinado nível. Quando ele não tem dinheiro, quando ele não tem coisa, quando ele é humilde, tá vendo?
Mas quando passa um determinado ponto, aí já fica mesmo uma relação amor e ódio. Sim, não quando chega a fama, porque a fama ela pode chegar, sei lá, no caso do músico, pode chegar na primeira música. Mas tipo, quando já começas, tu das conta que há artistas que ele começou de uma forma e chega um momento que ele muda alguma coisa. E aí ele começa mesmo a ser, sei lá, começa a ter mais poder financeiro, começa já a ter outra postura, e aí começa essa fase do já não estou a gostar muito de ti, já tá muito, não sei, já estás muito arrogante para mim. Tá? São fases, né? Porque imaginamos, todo mundo tem um percurso, vai, e nesse percurso tem fases. O que tu vais viver ou o que tu vais vivenciar no princípio, por exemplo, de uma carreira, não é o que tu vais vivenciar, por exemplo, no meio ou quando tu estiver já no auge ou na tal dita fama, como dizem. Por exemplo, há coisas, por exemplo, há obstáculos que tu vais enfrentar no princípio que futuramente tu vais ver aquilo como tipo um trampolim, tá sabendo? Que serviu para tu dar passos maiores ou pulos maiores. Agora, quando tu já estás na fama, é aquelas pessoas vão dizer que alguma coisa muda, porque mudou. Sim, não, mudou, é isso que eu estou a dizer. Mas como é que tu consegues manter, isso serve de exemplo, porque estamos a falar de marketeiro. Como é que tu vais conseguir manter essa imagem ao longo do tempo? Porque tem artistas que começaram, desenvolveram e morreram. No mesmo dia. No mesmo dia. O dia que ele foi para a televisão foi o dia que a carreira dele acabou. Acontece. Tá vendo? E a maioria. Então, como é que tu vais fazer essa gestão da tua imagem? Como é que tu vais... Eu já vi, por exemplo, uma entrevista de artistas que diziam que eu não posso aparecer muito, senão ficas comum. Mas também se não apareces tanto, também esquecem de ti. Então, como é que tu consegues balancear isso? Isso podes ver na perspectiva de uma marca. Existem marcas que estão conosco todos os dias, que se tornaram comuns. Mas não sei se tornar comum uma coisa boa ou má. Eu acho que o tornar comum é um risco, sim. Para todo produto, toda marca, eu acho que é um risco. Porque no anonimato, eu acho que tu vais te conformar mais, vais ficar mais acomodado, porque tipo, ninguém está a ver e pouca gente sabe. Eu acho que no anonimato não tem que fazer tanto. Quando tu já tens tanta visibilidade, eu acho que ali tu vais trabalhar a dobrar. Por quê? Porque tu vais pensar a dobrar. Porque quando já se torna conhecido, tu vais ter que ter na tua mente quem conhece, o tipo de pessoa que conhece essa marca, que opinião tem sobre essa marca, como é que vai reagir se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, será que se eu criar essa estratégia vai alcançar, por exemplo, outros públicos, porque há marcas que as pessoas simpatizam com uma certa marca e outras que não, mas ainda assim consomem, porque é necessário. Tem aquelas marcas, né, que são necessárias, eu preciso disso, apesar de ter um certo preço que não é tão adequado assim, mas é de qualidade, eu vou usar, vou fazer uso daquilo. E tem outras que é aquilo, só uso por ser de marca. Sim, também. Isso é a imagem, é a construção da imagem. É a construção da imagem. Não, mas a preferência que o público terá sobre um determinado produto é basicamente nisso. Sim. Como vão trabalhar na imagem daquele produto ou daquela marca. Porque imaginemos, eu não vou querer usar, por exemplo, um tênis de uma marca que é sempre criticada. Mas tem um porém. Imaginemos que tu fazes uso de um tênis de uma marca que não é tão bem falada assim, mas há sempre um grupo ou há pessoas que veem pontos fortes naquela marca que não é tão conhecida assim e chega até ser de qualidade, enquanto que aquela que é muito falada, muito conhecida, tem também os seus pontos fracos, mas por trabalharem tão bem na imagem daquilo, as pessoas não vão se focar muito nos pontos negativos. Pode até não ser de qualidade, mas por a imagem ser tão credível assim, as pessoas vão usando sem ter tantas críticas assim. Mas por exemplo, se tu tens uma imagem que é apelativa e conseguiste conservar durante muito tempo, eu vou dar exemplo, por exemplo, tens a Louis Vuitton, tens a Gucci. Eu nunca comprei Gucci na minha vida, nunca comprei Louis Vuitton, nunca entrei numa loja, mas eu sei que existe. Eu nasci e sabia que existia.
como é que se chega nesse ponto em que tu estás tão dentro, e não é cultural porque tem em todos os sítios, não é só nos Estados Unidos, não é só na Espanha, está em todo sítio. Como é que tu chegas nesse ponto de conservar a imagem? Porque, por exemplo, a Gucci, a Balenciaga, tem uma marca chamada Balenciaga, que ela lançou uns tênis, que ela tem muita coisa que não é de qualidade, é só mesmo para fazer barulho. Mas ela conseguiu ser uma marca cara, que as pessoas compram e é bom ter Balenciaga. Então acho que chega um ponto que a qualidade do teu produto, a qualidade do teu serviço é menos importante do que a tua imagem. Ou seja, a imagem chega a ser mais importante que a qualidade daquilo que tu tens. Porque eu acho que se a Gucci lançar um casaco branco, escrito Gucci aqui, vai custar $1000, as pessoas vão comprar. Estás a entender? Não há ali nenhum esforço para ser diferente, porque já consolidaste. Estás a ver? Pode até ter críticas, mas não vai parar de vender. Mas aí entre o marketeiro, ele faz aquilo que é um dos objetivos da publicidade, quando você vai fazer a venda de um artigo, que é de te fazer saber do artigo, te fazer gostar, te fazer comprar e, por fim, te fazer usar. Falando nisso, falaste de objetivos, surge-me aqui uma pergunta, mas qual é o verdadeiro objetivo do marqueteiro no mercado de trabalho? O verdadeiro objetivo dele? É só vender. Vender, o problema da frase é só vender, não está na frase em si, está na percepção que as pessoas têm da frase. Vender pode ser polissêmico, pode ter vários significados. Vender não só envolve uma troca de dinheiro por um produto. Vender envolve construir uma história, construir uma narrativa suficientemente forte que te faça acreditar que aquele produto é bom. Tá vendo? Então vender se resume a isso, porque vender é só isso. Vender é só conseguir te convencer de que isso aqui funciona para ti. Seja um carro, seja uma moto, seja qualquer coisa, eu tenho que te convencer que isso funciona para ti. Mas nós temos na cabeça que vender é só uma troca do que alguém que compra e alguém que vende. Mas ou o que dá e o que recebe. Mas é o básico, é isso. Mas tem muita coisa só na palavra vender. Vender pode significar muita coisa. Esse é o problema. Na imagem, quando um termo se torna muito popular, ele tende a ter complicações, por exemplo. Tende a confundir-se com outras palavras que já existem, tende a trocar significados. Então, por exemplo, hoje em dia ficou muito popular o termo marketing digital. Mas as pessoas não sabem o que é marketing digital. Ela pensa que marketing digital é fim, qualquer coisa. Então, será que dá para explicar para as pessoas qual é a diferença entre publicitário e marketeiro? Ou são a mesma coisa? Porque essas imagens muitas vezes se confundem. Tá vendo? Mas por exemplo, essas imagens se confundem muito porque elas trabalham quase com a mesma coisa, mas eu diria que de visões diferentes. Mas o que é ser publicitário, o que é ser marketeiro? Não, publicitário é aquele que faz a venda de um serviço ou bem, né, com o objetivo de fazer com que o cliente pague por este bem. Ao passo que o propagandista vende ou desenha a imagem ideológica de uma religião ou um partido político. O marketeiro tem a função de quê? É um gabinete de comunicação, faz entrega de valor de uma instituição ou de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa de natureza jurídica ou coletiva. Objetivo, né? Ou é a pessoa encarregada de vender ou de dar a conhecer sobre a existência de um serviço ou bem com o objetivo de fazer o cliente comprar este bem ou adquirir este serviço. É isso. Ao passo que o propagandista é a pessoa que vai esquematizar uma ideologia política ou religiosa. O marqueteiro é a pessoa responsável pela comunicação, entrega de valores, funcionamento da comunicação institucional de uma dada organização. Mas claro que o marqueteiro às vezes não funciona só por uma organização, pode funcionar por uma outra pessoa singular, pode ser o manager, é assim que se diz, né, em inglês? Isso é. O agente, o gestor de imagem de um artista, de alguma celebridade, coisa do gênero. Mas agora a questão é, por que o marketeiro deve manter uma boa imagem? Quais são os requisitos para ele ter uma boa imagem? É necessário que ele tenha uma boa imagem ou nem por isso? Ou é importante só que ele faça um bom trabalho e o resto que fique em mãos alheias? O problema acho que não é estar numa boa imagem. O problema é o que é uma boa imagem.
boa imagem para um segmento, uma boa imagem para o outro. Que não tem Então, como definir. Eu acho estranho dizer que existe um segmento do mercado do marketing. Porque o marketing ele vai trabalhar em diversos sítios. A mesma forma como ele tem que se adaptar. Ou então ele escolhe um e fica ali. A mesma forma como ele vai trabalhar no mundo do entretenimento, por exemplo, com programas, essas coisas todas, a gerenciar essa máquina, não é a maneira como ele vai trabalhar, sei lá, no mundo corporativo. A mesma maneira como ele vai trabalhar no mundo das vendas, supermercados, tudo que envolve esse comércio, não é a mesma maneira como ele vai trabalhar no outro sítio. Então ele tem que se adaptar. Agora, a imagem, ela pode dizer, quando tu perguntas qual deve ser essa imagem, está a te referir ao aspecto? Ele deve manter a imagem, né? Mas enquanto profissional, quais são os requisitos que o marqueteiro deve ter para manter uma boa imagem enquanto profissional? Porque quando falamos só de imagem, estamos a falar de não é só da capacitação ou do profissionalismo que ela acarreta, mas quanto à sua personalidade. O que é que ele deve acarretar junto com ela? Cada um tem a personalidade que tem e cada um trabalha com o que tem. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E quando falas da imagem, eu acho que se calhar quando pensamos demasiado na imagem vamos criar um certo padrão. Porque às vezes é aquilo. Trabalhamos em agências ou empresas e tudo mais e toda empresa tem uma hierarquia, tem regras e que todo mundo deve seguir. Imaginemos que numa dada empresa vão determinar que tem que vestir-se assim, tem de falar assim e tudo mais. Isso também é imagem. Tu vais prestar serviço àquela empresa, independentemente da tua personalidade ser forte ou não, há certas coisas que fazem parte de ti que tu vais ter de esquecer porque fazes parte de uma instituição e aquela instituição te obriga a te posicionar assim na sociedade ou em qualquer sítio em que tu fores. Porque aquela empresa te está a moldar assim. Agora, quando tu trabalhas, por exemplo, de forma própria, tu não te importas tanto assim com aquilo que vais transmitir para as pessoas. Mas é aquela, eu só quero vender, eu quero ter dinheiro e tudo mais. Então eu não preciso vender sorrisos, eu não preciso vender simpatia. Mas também chega a ser uma desvantagem. Porque há aquelas coisas, né, que nós vamos com o intuito de vender, que só pela nossa forma de interagir com as pessoas já conseguimos captar a atenção da pessoa de primeira. A pessoa consegue prender-se a ti, naquilo que estás a falar. A forma como tu vais falar, o que tu vais falar, como vais interagir com aquela pessoa, já conta muito. Agora, quando nós nos focamos simplesmente eu vou chegar e vou vender, porque o meu chefe disse que eu tenho que fazer isso, e é tipo um robô, te programaram para fazer aquilo. Já quando tu te importas mais com aquilo que as pessoas vão achar do teu serviço, eu acho que tu vais mais te ligar ao teu lado mais que humanista. A forma como vais falar com a pessoa, saber se a pessoa está bem, o que precisa, às vezes lhe recomendar algo que ela precisa e não sabe que precisa. E aí, mais ou menos isso. É uma habilidade social, né? Yeah. Porque eu acho que trabalhando numa empresa, não necessariamente que tens de ser sorridente e tudo mais. Há empresas que exigem isso, mas tu particularmente não és assim. Mas aquela empresa vai te moldar para te ser assim, porque isso também vende. A tua forma de vestir, falar, a tua aparência vai contar muito para as pessoas. Então, acho que é importante sim tu trabalhares na tua personalidade, no teu eu. Que é para tu teres uma boa interação com as pessoas. Acho que é importante. Do ponto de vista eu vou dizer assim, por exemplo, do ponto de vista da personalidade, eu acho que qualquer personalidade se encaixa em qualquer meio. Se és fora do padrão, constrói um novo padrão. Se és fora do padrão do que aquele meio exige, constrói um novo padrão. Se não tens tempo para construir um novo padrão, adapta-te. É isso que eu estou a dizer. Ou tens coragem suficiente para mudar a imagem, para mudar uma imagem que já é conhecida de uma forma, ou te adaptas à imagem que já existe. Agora, por exemplo, do ponto de vista, por exemplo, de habilidades que o marketeiro tem que ter, é a habilidade que qualquer profissional tem que ter. Qualquer profissional tem que se atualizar em relação aos temas que existem.
O marketeiro de hoje em dia não pode mais me falar dos 4 P's de marketing, ele não tem que falar disso, ele tem que falar outra coisa. Ele tem que saber quais são as plataformas que existem novas para ele fazer o trabalho dele. Eu não posso ouvir de uma pessoa que está se formar em marketing em 2024 a importância da rádio. Vou te dar com coco. Sim, não, isso tudo. Está atualizado. Todo profissional tem que estar atualizado sobre a sua área. Todo profissional tem que se aplicar, porque principalmente comércio e empresas é uma coisa que muda ao longo do tempo. Muda rapidamente. Nada se pratica da mesma forma toda hora. Então, ontem tinhas uma maneira de agir, já lançou um novo aplicativo que te ajuda a fazer as coisas de outra maneira. Então, é basicamente isso. A personalidade, os requisitos, eles vão depender daquilo que tu consegues fazer. Nós, enquanto marqueteiro, para quem está se formando nessa área, tem que ter noção de que a linguagem falada, tanto a linguagem escrita, não devem ser postas de lado. É bom que o marqueteiro saiba falar, não é usar gírias a todo lado, usar calando baixo nível a todo lado. Saber construir as frases corretamente. Espera, deixa só te cortar uma coisa. Eu concordo quando tu dizes que deve falar bem. Agora depende do que é falar bem. Eu acho que, eu disse a Clara, o meio vai dizer a forma como tu vais te comportar. Se o meio exige uma coisa, ou sai daquele meio, ou fica ali e adapta às regras daquele meio. Basicamente, se baseia muito por isso. Agora, a imagem que as pessoas, isso é toda hora que nós vamos ter que lidar. Quando tu te expões, tu tens que lidar com as críticas que vão vir, que vêm daquilo que tu fazes, que está à vista de todos. Então, se vai estar, alguém vai comentar, a imagem não está boa. Ele vai comentar, ele acha que nós não sabemos, mas ele vai comentar. Até porque é dali que tu vais progredir. Então, ou tu pegas nessas críticas, porque nem toda crítica é construtiva, nem toda crítica te serve de alguma coisa. Muitas vezes estás a fazer coisas que as pessoas não estão habituadas, então elas vão usar uma referência que elas têm para te corrigir. Só que você está a olhar para o número 1, ela está a olhar para o número 2. Então, passa muito por isso. Agora, essa parte de usar gírias, usar o que seja, eu acredito que o meio vai definir a forma como tu vais te comportar. O problema é que muitas vezes nós estamos pré-fabricados a ser funcionários. Tá vendo? Nós estamos fabricados para ser funcionários, não para ser donos das nossas coisas. E quando tu és dono, tu podes delimitar regras. Agora dizer, não, se calhar o marketeiro deve ter uma imagem muito mais formal. E formal não estou a dizer que ele tem que ser o expert em língua portuguesa, mas formal no sentido daquilo que se vê. Eu acho que isso está a acabar, isso tem que acabar, justamente para termos vários sítios por onde ir. Estás a ver? Acho que o que o Sakassa está a dizer é que às vezes o ser formal é importante, mas não temos de ser formais a toda hora, a todo momento. E temos de ver, estamos a nos referir, por exemplo, ao que estamos a fazer. Nós estamos aqui a debater sobre certos assuntos, há uns que têm conhecimento e há outros que não. E há aqueles que já têm conhecimento e que estão a aprender, se calhar, coisas novas conosco. Vou arriscar dizer isso. Então, visto que nós somos estudantes, né? E estamos aqui a passar informações daquilo que aprendemos. Então, bem na reta final, Elson, dessa vez. Você mesmo ir do tempo. Você é aquela regia que fica aqui. Já está quantos minutos? 42 minutos. Bem na reta final. Três dicas que o marketeiro deve ter e 3 erros que ele não deve cometer. 3 erros. Algo positivo que ele deve transmitir, né? Se tiver inserido, por exemplo, numa empresa ou uma instituição, deve ser pontual. Estamos a falar do profissionalismo, deve ser pontual e deve ter sempre criatividade. Porque visto que ele é marqueteiro, criatividade deve ser algo essencial. Certo. O que não pode fazer é envolver-se em escândalos. Eu se calhar vou começar pelos erros, porque os erros são mais fáceis de dizer. Os erros é não seguir o que se faz só porque sim. Nós temos uma tendência a seguir imagens só porque são os que resultaram. Estás a ver? Porque é a via comum. E eu acho que o marqueteiro
ou alguém criativo, porque o marketeiro também é alguém criativo, tem que ter a capacidade de olhar para coisas inovadoras. E coisas inovadoras demoram um tempo. Tá vendo? Então essa capacidade de querer coisas novas, não ficar atrelado ao antigo, tá a ver? Não passar uma imagem que não é a do contexto. Qualidade seria o profissionalismo, a capacidade de ser pontual, a capacidade de ser profissional, a capacidade de fazer aquilo que tens de fazer. Em Angola é muito difícil encontrar pessoas pontuais que fazem o trabalho delas. Eu não sei se é porque somos jovens e o jovem não é não pontual ou só porque, enfim. Sim, eu estou falando angolano porque eu não sou americano, né? Nunca estive nos Estados Unidos, não sei o que eles fazem. Se calhar não é só o angolano, se calhar é o ser humano, mas estou a falar de angolano. Então esse profissionalismo tem que estar ali. Outra qualidade, tem que ter uma capacidade de entender rapidamente como é que as coisas funcionam. Eu não posso te ver a tentar perceber 2 dias para perceber uma coisa. Não, tem que ser rápido, porque a vida é rápida. Vender tem que ser rápido. Tenham visibilidade. A visibilidade não é expor a sua imagem por si só. É também dar contribuição de ideias dentro de uma organização. Se estiver dentro de uma organização, tenham conhecimento, tenham domínio da vossa área de mercado. Agreguem valores, nunca dizem que já sabem, que o tempo já vos deu experiência suficiente. Há sempre novidades a surgir dia após dia. Quanto à questão de erros que não podem cometer um profissional de marketing, por exemplo, hoje em dia todo mundo está nas redes sociais. As postagens que nós fizemos nas redes sociais diz muito sobre nós, às vezes. Então, quem vê aquela postagem deduz muito de quem é a nossa pessoa ou aquilo que a gente espelha ser o que não é no fundo. Pronto, chegamos ao 5º episódio do IEMA. Hoje o nosso tema foi a imagem de um marqueteiro. Falamos aqui o que a imagem do marqueteiro deve passar, o que é que não deve fazer, o que é que deve fazer. E trouxemos um rosto novo, não do habitual. Sonha-se. Termina! Não, termina! Não, porque eu acho que tu ficas em casa a pensar como é que eu vou começar, como é que eu vou terminar. Porque tu tens uma forma de terminar específica, tá vendo? Então, não, mas termina. Inscrevam-se, deixam likes. Se quiserem ver só pedir nos comentários, já me deixou também. E bam! Sim, nunca sabe o que faz um depósito, só motivar. Uma motivação. Sim, uma motivação é importante. Mas pronto, esse não é o foco. Inscrevam-se, acionem o sino, as notificações, como o som disse. Termina, você não vai dar rádio, termina.